Olá, boa noite. Hoje vamos começar, né? Mais uma aula falando sobre temperamento. Hoje vamos começar a falar de temperamentos, como o temperamento pode estar travando a sua vida, a importância, né, de ter autoconhecimento. Estou aguardando uns minutinhos para o Instagram chamar nossas alunas, tá? Hoje a live sou eu e Jaqueline, né? A Jaqueline vai também participar. Nós vamos aqui falar, né, da importância que foi a gente descobrir o nosso temperamento e qual não foi a nossa surpresa, porque a gente não imaginava. E descobrir o temperamento, né, é o primeiro passo para dentro, né? É o primeiro passo de uma jornada interior, né? Descobrir o nosso temperamento, descobrir quem somos é importante demais para entender a nossa jornada aqui na Terra, né? Porque eu e a Jaqueline, nós acreditamos que nós somos, né, triuno. Nós somos espírito, né? Temos uma alma e estamos aqui nesse corpo. E esse corpo, né, que vive aqui na Terra, tem uma jornada, né? Nós temos uma jornada aqui. Nós temos um caminho aqui a seguir. E nós acreditamos, eu e Jaqueline acreditamos que todos os seres humanos foram feitos para ter uma vida abundante, né? Nós não fomos criados para padecer, né, de forma miserável. Nós não fomos criados, né, para ficar em sofrimento, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para viver tudo, né, que Ele planejou para nós. E como é que eu sei disso? Como é que eu sei esse pensamento, né, de Deus? Porque a Bíblia fala isso. A Bíblia fala: só eu sei o pensamento que tenho sobre vós, né? Pensamento para te dar abundância, pensamento para te dar um futuro, né? Um futuro que desejais. Então é um pensamento de paz, né? Que Deus tem a nosso respeito e para nós. E a Bíblia também diz, isso está escrito em Jeremias, né? E lá em Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, isso é que me dá total confiança para saber, para acreditar mesmo, muito firme isso dentro de mim. Eu acredito isso de forma bem forte, que nós não estamos aqui para viver em sofrimento, né, para padecer nessa terra. Nós viemos para ter vida abundante, né? Lembrando que vida eterna é diferente de vida abundante, tá, gente? A vida eterna é a vida no pós-morte. Já não é assunto dessa live, né? Mas a vida eterna é depois dessa vida, né? E a vida abundante é aqui na Terra. E conhecer o seu temperamento, entender quem você né? É o primeiro passo para o seu interior. Boa noite, Jaque. Vamos começar, amiga? Vou chamar a Jaqueline, tá? Para a gente começar. Amiga, pede para participar aí, para eu dar o ok aqui. Então, entender, né, quem somos, né, é primordial para que a gente consiga, né, ter essa plenitude, né, que já nos foi dado, né? Então, muitas pessoas aí estão, de repente, em sofrimento porque tem uma coisinha só que elas não sabem, né? Que é justamente a sua própria identidade. Boa noite, amiga, tudo bem? E aí, eu e a Jaque, a gente vai hoje. Deixa eu colocar ela aqui, peraí. Tá? Eu Oi, vou ter que chegar um amiga. pouquinho mais para trás. É, Olá, Paty, deixa eu ver aqui. Mudou um pouquinho. tá perfeito. Aí eu tava já aqui Tudo falando, amiga, fala aí seu nome. Gente, meu nome é Patrícia Monteiro, eu sou a Pati, e essa que entrou agora, que vai falar com vocês, é a Jaqueline. Fala aí, amiga. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Jaqueline Eulário. Eu e a Patrícia, né, estamos aqui trabalhando juntas há algum tempo já, né, Paty? Vai fazer um ano, né, que a gente já está junto, não é isso?
foi agora, em outubro, né, que a gente começou. Boa noite, Tati. Tudo Boa bem? noite, Tati. Agora em Tati já é outubro. uma mentorada nossa aí, podemos dizer assim, né? Boa noite, Tati, seja muito bem-vinda. Patrícia, eu entrei ouvindo você falando sobre vida abundante, né? E muitas vezes nós somos levadas a acreditar que a vida abundante, né, é só pós-morte, né? Como você falou, vida eterna, né? E eu também creio que nós nascemos, né, para ter uma vida abundante, né? Até mesmo porque o nosso Deus, ele é um Deus abundante. Ele é o Deus, ele é o dono, né, do ouro e da prata, ele é dono de tudo que há, até mesmo de nós, a nossa vida é dele. Sim, é um prazer ter esses excelentes profissionais. Obrigada, Tati, por confiar em nós. Então, tudo é dele, né? Nós somos dele também. Né? E o nosso Deus, né? Imagina, nós que somos pais, né? Queremos sempre o melhor para os nossos filhos, se nós humanos queremos o melhor para os nossos filhos, a Bíblia já fala a respeito disso, né? Imagina o nosso Deus, que é rico em misericórdia, né? Ele quer sempre o melhor para cada um de nós, né? Mas muitas vezes a gente não aceita isso, porque durante toda a nossa existência a gente foi ensinada, né, de que essa vida, né, abundante, essa vida, né, em que a gente pode, né, ter uma vida melhor seria após a morte, né? Eu posso dizer que durante a minha vida toda eu acreditei nisso. Né? Então são crenças que a gente vai, né, vivendo em função dessas crenças. E à medida que a gente, né, começa a buscar o autoconhecimento, que a gente começa a estudar, que a gente busca o conhecimento e aplicar na nossa vida, aí a gente vê que isso é uma crença, que isso pode, né, ser rompido. Né? E quando a gente rompe essas barreiras, eliminando essas crenças, aí sim a gente começa a tomar posse, né? Eu e Patrícia, a gente fala muito no tomar posse de tudo que Deus tem para nós, porque nós acreditamos, né? Que nós viemos aqui nessa terra com uma missão, com um propósito. Cada um de nós, né? Muitos ainda não descobriram, muitos estão no processo, e nós também passamos por esse processo de descobrir qual era o nosso propósito na nossa vida, né? E hoje a gente está vivendo em função desse propósito, que é transformar mulheres, né? Mas que a gente pudesse transformar, né? Para que a gente possa transformar essas mulheres, para que a gente possa passar a nossa essência, a nossa mensagem, primeiro a gente precisou passar por um processo. E esse processo foi que mostrou para a gente, opa, nós acordamos, nós despertamos, eu costumo falar, né? Eu sempre falo assim, que é como se eu tivesse acordado de um eterno sono. E de repente eu me desse conta, eu falei, meu Deus, eu estive dormindo a minha vida inteira. E aí, hoje, o meu compromisso, como compromisso da Patrícia também, é despertar outras pessoas, né? É despertar outras mulheres e fazer com que essas mulheres possam voar alto como águias, né, Paty? Isso aí. Pois é, assim, a primeira coisa que eu estava falando, né, amiga? A primeira coisa a ser feito é uma jornada para o nosso interior, porque a gente Sim, convive, né, com gente mesmo muitos anos aí e não se conhece, né? Quando eu falo não se conhece, a gente vai vivendo, né, de forma automática. Eu chamo de efeito zumbi. Vai vivendo de forma automática, acorda de manhã, vai para o sim, seu trabalho, volta para sua casa e no outro dia repete tudo de novo, né? Sem muitas das sim, vezes se dar conta, né? Achando que é isso mesmo, achando, acreditando, essa que é a palavra, acreditando que a vida é essa, né? E que é desse jeito e que não tem outra forma, né? Nós vivemos assim muito tempo, né? Nós vivemos de uma forma não satisfeitas, né? Ou melhor, infelizes e insatisfeitas também, porque nós tivemos que fazer esse caminho para dentro para entender a gratidão e a satisfação. E aí nós vivemos assim acreditando que era daquele jeito, né? Que era aquela forma mesmo de viver, até que um dia nós decidimos, olha o poder da decisão, né? decisão. Decidimos buscar ajuda. Nós decidimos, né?
buscar, ou melhor, o caminho para essa transformação, né? Entender como que pode, né, algumas pessoas ter uma vida tão plena e a gente não ter. Então foi aí que começou uma jornada para dentro, né? Exatamente. É exatamente esse movimento, né? De dentro para fora. Porque a gente acha que vai ser de fora, né, para dentro, mas não, né? É de dentro para fora. E o movimento ele começa em nós. Né? Se a gente quer mudar, né, as pessoas que estão no nosso entorno, seja no trabalho, em casa, qualquer lugar que seja, esse movimento ele começa em nós. Porque vai ser a partir da nossa vida, da nossa transformação, que as outras pessoas também vão ser capazes de se transformar. Então, não tem como, né, você transformar alguém só falando para a pessoa fazer isso ou aquilo. Não. Com a sua vida, você vivendo, seja você a mudança que você quer. A mudança que você quer. Porque é com a sua vida. A partir do momento que você vai se transformando, as pessoas que estão no seu entorno, elas também vão fazendo esse movimento, elas vão percebendo. E é muito interessante, né? Não era tema nem nada, mas já que veio à mente, eu vou trazer aqui porque pode ser que seja interessante para alguém. Eu e a Patrícia fizemos esse movimento, né? De fazer algo novo, de romper com barreiras. E aí, a partir do nosso movimento, né, como vocês já puderam ver aqui, a gente está sempre colocando, né, eu e Patrícia nos conhecemos na faculdade, e quando a gente fez esse movimento de querer algo que, até pelo território que a gente vivia, né, os nossos familiares, era algo impossível, né? E quando a gente fez esse movimento de mudar, de buscar algo, a gente mudou, e as outras pessoas também começaram a perceber que era possível. Então, a mudança ela vai começar em nós. Né? Isso não é um jargão, isso é uma grande verdade. Né? Porque até mesmo a gente vê pelos nossos filhos. É mais fácil a gente conseguir que eles façam determinadas coisas olhando o nosso exemplo. Eu tiro pelas minhas crianças aqui em casa. Eu costumo muito fazer massagem no pé deles, né, com óleo essencial, com creme, né, diluído tudo direitinho. E eu nunca fiquei ensinando para Mariana, né, como ela deveria fazer, mas ela via eu fazendo e ela sentia isso. E hoje ela é podemos dizer que ela é uma reflexologista ou uma aromaterapeuta, enfim, infantil, né, que diz que a partir do exemplo dela observar, ela foi pegando isso, né? E um dia ela conversando, ela falando assim para mim, mamãe, eu na escola, eu tenho meus clientes, aí eu, Mariana, e ela contando a história, né, que ela conseguiu, né, criar lá uma forma de fazer massagem nas colegas. Eu falei, meu Deus, é isso, filha. Ela foi falando e eu fiquei tão encantada com aquilo que eu percebi, né, o quanto é importante o exemplo e quanto é importante essa transformação começar em nós. E foi esse movimento que a gente fez já há algum tempo, que a gente vem fazendo até hoje, né, e a cada dia a gente vem buscando mais e mais. E até mesmo, né, um movimento que a gente precisou fazer há pouco tempo foi justamente fazer um investimento em nós, né, para que a gente possa melhorar, né, a gente precisa investir em nós, nós fizemos isso, né. Nós já estávamos aqui há algum tempo, como eu falei, né, eu e Paty, mas chegou um determinado momento que a gente estava meio sem direção, certo, Paty? A gente estava fazendo o nosso trabalho, mas a gente não conseguia, como duas coléricas, a gente não estava conseguindo ver o nosso resultado. E aí a gente, então, buscou um acompanhamento, né, até mesmo da Janaína Vieira, nossa mentora. E quando a gente começou o acompanhamento com ela, a mentoria com ela, até mesmo que é a formação que a gente faz, né, de desbloqueio emocional e temperamento humano, né? Análise do temperamento humano. Quando a gente começou com ela, né? A gente começou a ter o direcionamento, caminhar para uma determinada direção. Eu até mesmo lembro que eu falava assim, que era como se eu estivesse dando círculo, andando em círculo. E aí essa sensação foi embora. Fala, Paty. Como se estivéssemos num labirinto, né? A gente correndo de um lado para o outro e não sabia sair dele, né? A sensação Exatamente.
Exatamente. E aí, quando a gente teve, né, essa orientação, né, o quanto é importante também, né, um mentor, porque aí ele já trilhou aquele caminho, ele vai te indicar, né, como você pode fazer. E aí, algo que para a gente fez muita diferença foi a gente conhecer o nosso temperamento. Porque, gente, é muito engraçado. Eu até fui perguntar para o meu marido qual era a definição que ele me dava, tá? Vou trazer para vocês. Ele falava assim para mim: olha a definição que eu já recebi. Pessoa sem paz no coração, tá? Mas essa pessoa sem paz no coração, gente, não era uma pessoa de arranjar briga, não. Mas era uma pessoa sem paz no coração, por quê? Dificilmente sou uma pessoa que fico parada ali, parada o tempo inteiro, sem fazer nada. Eu estou sempre abatido, pois é. Eu estou sempre em movimento, sempre buscando alguma coisa para fazer. E aí, ele falava assim, uma pessoa sem paz no coração, né? E justamente por isso. Outras definições, gente, antes que eu soubesse que eu era colérica, tá? Alguém falava assim, uma amiga minha até há pouco tempo, ela falou assim, eu não sei como te definir. Ela diz para mim, que eu morrendo de rir, é isso mesmo. Ela fala para mim que ela não sabe me definir, que eu faço tanta coisa, ela fala assim, eu não sei como te definir. Tinha uma estagiária que eu trabalhava, ela falava para mim o seguinte, que era difícil, é difícil te acompanhar. Essas definições, gente, é coisa de colérico. E aí, quando a gente fala assim, que é colérico, as pessoas falam, mas olha pra minha cara, nossa, mas você é colérica? Porque a gente tende a achar que colérico é aquela pessoa que está sempre com raiva, com ódio, né? Mas não, né? A emoção primária, né? Até é a raiva, mas ela não é a emoção que vai predominar. Ela não é a emoção predominante, né? Mas o colérico, ele é isso. Ele é rápido, né? Rápido até para decidir as coisas, para fazer. Então, eu realmente, eu não sabia qual era o meu temperamento. E o colérico, ele tem algo que ele está sempre muito em busca de resultados. E por isso que eu e Patrícia, porque a Patrícia também é colérica, por isso que eu e Patrícia estávamos andando como em círculos, porque a gente acreditava que a gente não tinha resultado. A gente acreditava que não tinha resultado. Né? A gente não conseguia perceber as nossas pequenas vitórias. A gente não conseguia, como colérica, né? A gente vê muito o resultado. E a gente quer ver logo o todo. A gente não vê, né, que é de degrau em degrau até chegar, né, o fim da etapa. Então, isso para a gente era muito complicado, porque a gente não sabia. Como a gente não sabia, não conhecia o nosso temperamento, a gente ia fazendo, trabalhando, né? Sempre trabalhando. Mesmo nesse período, né, Paty, em que a gente estava se sentindo meio assim, eu até falo também que era cachorro andando atrás do rabo. E aí, mesmo assim, mesmo nesse período, a gente também estava trabalhando, mas a gente, como colérica, a gente não conseguia o quê? Perceber o nosso resultado. Por mais que, porque a gente tinha o resultado. Não era que a gente não tivesse o resultado, a gente não tinha o resultado que a gente esperava. É isso mesmo. E isso é muito característico do colérico. Continua aí, amiga. É isso Para eu não mesmo. falar muito, gente. Inclusive, o colérico, ele tem assim, quando ela falou que não tem paz no coração, por quê? Que, na verdade, quem descreve o colérico como sem paz é o fleumático. Meu marido é fleumático, tá, gente? É o fleumático. O fleumático que como porque o fleumático é o nosso oposto. O fleumático é aquela paz 100% o tempo todo. A gente, quando pega um projeto, a gente é visceral. Eu e Jaqueline, a gente, olha só, a gente faz isso como se a gente estivesse num playground. A gente, quando pega um projeto, a gente nem dorme, mas a gente acha gostoso, é algo que a gente é motivador, né? Então a gente se entrega. O colérico, ele tem disso. O fleumático não. O fleumático, ele, amanhã eu faço, daqui a pouco. E ele consegue se organizar num sentido. Olha só, o fleumático, ele realmente ele tem uma paz, ele nasce com uma paz, porque ele consegue se organizar
no sentido de fazer aquilo em determinado momento. Não, ele não é procrastinador, tá, gente? Procrastinador é outra coisa. Ele consegue fazer em determinado momento aquele trabalho, e aí depois ele consegue fazer outra coisa. A gente não. Enquanto a gente não termina um determinado trabalho, a gente nem almoça, a gente não come, né? E a gente não sabia disso. E aí a gente Não. a gente parece que criou tentáculos e começou a pegar tudo que era tipo de trabalho que aparecia na nossa frente e realmente entramos num labirinto. Porque a gente se perdeu no nosso temperamento. A gente não sabia que o nosso temperamento é um temperamento sem freio. Gente, tem uma frase que fala assim, e eu gosto muito, que define muito o colérico, fala assim: você descansa? Aí a pessoa, ué, onde mora? Onde vivem? Para que descanso? E a gente não fica cansado, né? Porque a gente tem muita energia mesmo, né? O colérico, A gente não quer perder tempo. O colérico não quer perder tempo. não quer perder tempo. E o nosso elemento primário é o fogo, né? Então, o fogo, ele consome tudo, né? Por onde ele passa, ele não passa desapercebido, né? E a gente tem essa gana de ver o resultado, de ver o pronto. Então, se a gente, já que tem até uma experiência muito legal, gente, olha só, a mesma experiência que ela tem, eu tenho, só que em tempos diferentes, e épocas diferentes. Ela aprendeu primeiro do que eu. A gente foi aprender a fazer crochê. A gente teve o mesmo processo de aprendizado, só que ela foi primeiro e eu, depois dela, fui aprender Sem saber. a mesma coisa que ela fez. Fiz a mesma coisa. A gente fez o movimento da gente foi o seguinte: a gente pegou para aprender o crochê, a gente só parou de aprender quando aprendeu. A gente só parou de aprender, a gente só parou o processo quando realmente aprendeu. E a gente pegou a peça para fazer, só parou a peça, os dedos doía, gente. Só parou a peça quando a peça ficou pronta. Eu e ela fizemos a mesma coisa. E depois que a gente aprende, a gente faz o que com o negócio, Jaque? Larga. A gente largou, né? E é muito interessante, gente, porque essa experiência com crochê, a gente nem sabia, a gente foi descobrir agora há pouco tempo, tá? Porque e o que acontece? Eu comecei a fazer, eu queria ver aquilo pronto, eu queria ver o resultado. Então, eu fui fazendo. Só que o que aconteceu? Minha mão começou a ficar doendo, eu criei, né, um calo aqui, um caroço. Aí eu parei de fazer. Por quê? Porque eu não ficava, enquanto eu não chegasse ao fim, eu não parava. Eu queria ver o resultado. Só que eu não sabia, isso tem anos. E eu não sabia o porquê dessa necessidade de ver o resultado, mas era justamente o quê? É uma característica muito, muito pertinente do colérico, né? E a Patrícia, aí eu conversando com a Patrícia conversou, falou: nossa, eu também tive essa mesma experiência. Olha que louco, né? Louco mesmo. Muito louco isso. Inclusive, assim, isso é bom até um certo ponto, né? Que é justamente aí onde o colérico ele peca, né? E não consegue alavancar na vida. Por quê? Uma vez que a gente não consegue aprender, que a gente não consegue no sentido assim, gente, o que é não conseguir? É no tempo em que a gente estipula. Vamos supor, eu estipulei para mim, sem brincadeira, eu estipulei para mim aprender crochê em um dia. Se eu passasse de um dia, então não levo jeito, né? Ah, não levo jeito para isso não, eu vou e largo. Esse é o problema do colérico. Ele não aceita ser iniciante. O início para ele é muito sofrido, porque ele se mede pelo resultado. Isso tudo atrapalha até a autoestima. Porque uma vez que se mede pelo resultado e você é muito rápido, então você estipula um tempo curto para o teu aprendizado. E aí, uma vez que você não aprende naquele tempo que você estipulou, né, que o colérico estipulou, ele larga aquilo e não volta mais, porque ele acredita que não tem capacidade para aquilo ali. Isso, gente, num trabalho é complicado, né? Faz com que abra várias portas, comece vários projetos, mas aí não dá continuidade por acreditar que não tem habilidade. Na verdade, é que precisa de um pouco mais de tempo para esse temperamento conseguir executar determinada tarefa. Não que ele não consiga, né? Os outros temperamentos, gente, têm uma dinâmica diferente. O melancólico, por exemplo, se ele for pegar algo para ele aprender, ele é mais metódico e ele consegue ter paciência do tempo, né? Ele também mede
se mede pelos resultados, mas ele é mais analítico, então ele vai ter mais paciência de aguardar o resultado acontecer. O fleumático, ele também ele tem a paz, né? Então ele consegue também fazer com mais tranquilidade aquele processo. O sanguíneo é um temperamento também muito quente, então ele vai ter o gás da explosão, ele vai iniciar, né? Mas como ele é muito distraído, porque ele pensa em várias outras ideias, ele larga aquela ideia primeiro, né? Aquela ideia, a primeira ideia para começar outra. É aí onde o sanguíneo ele tem esse dificultador, ele vai começar várias coisas e não terminar nada. Então, cada temperamento tem assim o seu perfil para execução de determinada tarefa. E a gente sabe que no negócio, verdade, né, Tati? É verdade. A gente sabe que num negócio, numa empresa, precisa não só do gás, da explosão de início, mas precisa também de que a pessoa seja analítico como melancólico, que a pessoa tenha paz de execução de um fleumático e que a pessoa tenha a constância, né? A constância que muitos coléricos têm, principalmente quando ele entende o temperamento. O colérico, quando ele sabe qual é o temperamento dele, sabe quais são as fraquezas dele, ele pega muito isso a seu favor, porque ele ama desafio. Então, tudo que vem para desafio, ele encara o desafio e vai sem medo. O colérico, gente, é um temperamento, de todos eles, o menos medroso. É aquela pessoa que tiver de encarar o novo, como ela é movida, né? A pessoa movida a desafio, ela encara o novo e vai embora. Agora, os outros temperamentos têm esse dificultador também com o que é novo. Então, assim, a importância que foi para eu e Jaqueline, né? Para nós duas descobrirmos o nosso temperamento. Porque a gente acabava achando, isso não é para mim. Aí a gente ia achando que aquilo ali era falta de habilidade, comprava vários cursos, né? Quando, na verdade, só exigia da gente paciência com o nosso processo. Para a gente entender que precisávamos de mais tempo, né? Para ver aquele resultado que a gente estava esperando. E saber, né, Jaque, que o pequeno resultado também é motivo de vitória, né? Sim, 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 porque a gente sempre visa o resultado grande, né, o todo, esquecendo que esse todo, que esse resultado grande, ele é composto por pequenas vitórias, né? Então, realmente, a gente tinha essa dificuldade. E depois, né, que a gente começou, né, esse acompanhamento, a gente realmente acalmou o nosso coração. É a parte. Acalmou o nosso coração. Porque é muito diferente você conhecer, você saber. Primeira coisa, você saber para onde você quer ir. Né? A Patrícia falou muito sobre isso na semana passada, de para onde você vai, né? Se você sabe para onde você quer ir, isso é muito importante. E você ter um direcionamento também é muito importante, né? Então, quando a gente começou a descobrir, né, quais eram os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, o que precisava, né, o que poderia ser potencializado, o que precisava, né, de mais gás, de mais atenção, isso realmente começou a fazer diferença. Então, é algo que realmente, o conhecer o nosso temperamento vai ajudar muito no nosso processo de desenvolvimento, né? E algo que também é muito importante quando a gente conhece o nosso temperamento, a gente também começa a olhar as pessoas de outra forma. Em que sentido que eu quero dizer isso? Eu, por exemplo, né, como sou analista, né, de temperamento humano, eu conheço os quatro comportamentos, né, os 4 temperamentos. Mas é engraçado que antes mesmo de eu ter esse conhecimento, eu já não exigia muito do meu marido, porque eu conseguia perceber que o tempo dele era diferente do meu. Né? Isso foi muito natural meu, porque eu sempre fui muito assim, muito ágil para fazer as coisas, sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo e tal. Então, as pessoas que conviviam comigo, de alguma forma, elas já me davam esse alerta, né, Paty? Já me davam esse alerta. Então, de alguma forma, olá, Cíntia, seja bem-vinda. Então, eu não era algo que eu ficasse em cima, né, do meu marido nem nada. Mas quando eu conheci os 4 temperamentos, né, comecei além do meu,
quando eu conheci esses outros, eu comecei a entender melhor a minha família, as pessoas que convivem comigo diariamente. Comecei a entender melhor o meu marido, consegui entender melhor a minha filha e o meu filho também, né? Então, quando a gente começa a entender a gente mesmo, a gente já vai olhar o outro, sabendo que o outro tem o tempo dele, que o outro age do jeito dele, e isso também é fundamental, né? Porque o crescer, né, ter a vida abundante começa em nós, como a gente está falando, e também na nossa família, né? É preciso que a gente também viva isso na nossa família. E a partir daí, então, ficou mais fácil, ficou mais leve. Então, minha filha, por exemplo, ela é sanguínea, né? Então, determinados comportamentos dela hoje em dia eu fico até rindo. Um dia desse eu estava colocando Mariana e Gabriel para dormir. O Gabriel, né, colérico, por todos o comportamento dele, né, as formas dele agir, eu percebo bem a característica de colérico. E a Mariana sanguínea. Aí eu falei assim, nossa, dava até para gravar um Reels. Porque ele querendo dormir e a Mariana falando, falando, falando. E ela falando, falando, falando. Aí ele só falava assim, eu quero dormir. E ela falando, falando, falando. E ele, eu quero dormir. Então, o colérico reclamando que quer dormir, que ele tem uma hora aqui, né? Não, ok, acabou. E ela falando, falando, falando. Eu sei que no final das contas eu precisei fingir que eu não estava mais ouvindo, calei, não respondi mais. Aí ela calou, enfim, dormiu, entendeu? Porque senão ia continuar. Falando, 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 e ele, eu quero dormir, né? Então, assim, eu até achei engraçado, rindo, né, por dentro, porque eu comecei a entender. Porque se fosse em outra época, né, algum tempo atrás, alguns meses atrás, gente, já era um motivo de eu me estressar, né? Porque, imagina, né, justamente naquele momento ali que você está querendo dormir, colocar as crianças para dormir, começa aquela confusão. Então, hoje, para mim, ficou muito mais fácil, né? Eu entender, né, a forma de que cada um age, né, o comportamento de cada um, que vai ser movido, né, pelo seu temperamento, né, e isso realmente foi algo que facilitou a minha vida. Né? Então, o conhecer o seu temperamento, com certeza, é algo que vai facilitar a sua vida, porque você vai saber, sim, né, as coisas. É como se fosse uma estrada, né, cheia de buraco. A Patrícia fala do labirinto, né, da lanterna, né? Conta aí, Paty, fala aí, por favor. Você fala bem. Eu falo para as pessoas que quando a gente não se conhece, é como se a gente estivesse num labirinto, né? A gente anda de um lado para o outro, muitas das vezes não sabe por que que a gente não sai do lugar, né? Por que que a gente não sai desse labirinto que faz com que a gente permaneça sempre na mesma estação, né? Simplesmente porque a gente não tem um mapa da saída. E esse mapa realmente, normalmente é dentro da gente mesmo, é dentro da gente mesmo, né? Sendo mais enfática. Por quê? Como a Jaque está falando, ver como a importância de conhecer o temperamento facilitou a vida dela ali, a comunicação, porque assim, tem 2 filhos, né? Mas são pessoas diferentes. Não são, a gente olha para os nossos filhos e não pensam, não entende que eles são pessoas, né? Então são pessoas diferentes. Então você lida de forma diferente, não porque um é menino e outra menina, mas porque são temperamentos diferentes. Tem formas diferentes, gente, de escutar, no sentido de interpretar o que você está falando, formas diferentes de decisão, né? Cada um dos temperamentos, são 4 temperamentos, cada um deles decide num tempo diferente, decide de forma diferente, busca coisas diferentes, né? Então, conhecer o temperamento, realmente, se conhecer, né? É o primeiro passo para essa transformação, que realmente é uma verdade isso. Quando você busca a sua transformação interior, quando eu falo transformação interior, é você resgatar a sua identidade, é você resgatar a sua autoestima, é você se conhecer, né? Saber quais são as suas fraquezas, quais são as suas fortalezas, porque aí você potencializa aquilo que você tem de bom e minimiza aquilo que você tem de fraqueza, né? Então, isso faz com que te dê assim, uma máxima potência para você se desenvolver no seu relacionamento, que você vai entender como o seu cônjuge fala, né? E o que ele busca, né? Tanto no relacionamento quanto na vida dele como um todo, pelo que ele batalha,
né? Porque cada temperamento vai buscar, vai ser motivado por coisas diferentes. Então, essa é uma importância muito grande. Cria em nós também uma empatia, porque a gente começa a perceber que o outro, né, faz o que faz porque não se conhece, né? Porque não sabe de que está se defendendo, não sabe que tem bloqueios, não sabe que está ali no automático. Então a gente começa a ter empatia, né, também pelas pessoas. E tudo isso faz com que o ambiente à nossa volta seja realmente transformado. Porque é como se de nós começasse a irradiar luz. E isso é uma verdade, gente. De nós começa a radiar uma luz que ilumina até as outras pessoas. Então, assim, eu costumo dizer para as pessoas assim, você está aí nesse labirinto, eu tenho o mapa e a lanterna, né? Porque é isso que a gente precisa, né? Desse mapa para saber como sair disso e a lanterna para iluminar nosso caminho. Por quê? A gente começa a prever onde que a gente vai cair, né? Quando você tem uma lanterna, você começa a ver as irregularidades da estrada. Então, você vê aonde você vai cair, você vê por que que você vai cair naquele lugar, né? Naquele ponto, e ou tropeçar, né? E vai ter também o mapa, ele vai te dar subsídios, né? Vai te dar o aporte para que você consiga lidar com aquela situação. Porque, gente, a vida da gente ela não fica fácil. Em momento nenhum a nossa vida é cheia de altos e baixos. Quem fica forte somos nós que somos transformados. O labirinto é uma verdade, sabe por quê? Se você reparar, já tem situações da vida da gente que vai se repetindo. Você fala assim, caramba, já passei por isso. Nossa, de novo essa situação na minha vida. Nossa, de novo esse desafio. De novo essa pessoa me falou isso. Por que que a gente repete? Porque existe alguma coisa que a gente não conhece. Normalmente, é a gente mesmo, é as nossas reações, né? O que motiva as nossas reações são os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar. Todas as nossas ações e reações são motivadas pela nossa forma de pensar. E a nossa forma de pensar está ancorada em quem nós somos. Olha a importância de olhar para dentro. Então, se a gente olha para dentro de nós, a gente começa a mudar nossas atitudes. Mudando as nossas atitudes, muda os nossos resultados. Mudando os nossos resultados, muda o nosso exterior. Muda a nossa circunstância. A gente, muitas das vezes que é cristão, tem o hábito de pedir a Deus, né, nas nossas orações, que mude a nossa circunstância. Deus está muito mais interessado em transformar pessoas para que essas pessoas que já têm nas mãos o domínio transformem a sua realidade. Então, a responsabilidade de transformar a sua vida, de transformar a sua realidade, não é de Deus, é nossa, né? Porque nós já temos o domínio, então nós somos transformados para que a gente transforme o nosso ambiente. Olha a importância, que parece pouca, mas de você ter conhecido o seu temperamento. Você conseguiu lidar melhor com a sua filha, com o seu filho e com o seu marido. Provavelmente o seu ambiente familiar é muito mais harmônico. Então as pessoas ficam buscando assim, eu quero um lar, né? Eu quero uma casa onde seja ancorada no amor e no respeito. Mas qual que é a postura dela diante disso? Ela busca, ela planta isso, né? Será que ela vive o tempo todo na defensiva? Será que os bloqueios dela emocional e a falta de conhecimento do seu temperamento permite, né, esse diálogo, permite tudo isso? Qual é a importância disso? Se autoconhecer. E aí é esse nosso trabalho, né, amiga? Tem sido esse nosso trabalho. Levar para essas pessoas esse mapa, essa lanterna, para que as pessoas consigam também ter vida abundante, vida plena, não na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal também, nos seus relacionamentos. A gente tem um trabalho. Oi, Gabriela. A gente tem um trabalho muito legal, né? Chega, tá bom. A gente tem feito. Senta aqui no colo da mãe, para a mamãe poder aparecer também. Né? Você quer que eu faça? Pode falar aqui, Mari, senão a mamãe não consegue deixar. No ambiente de por que não está alavancando, né? Por que a vida está travada, né? E aí a gente quer falar alguma coisa sobre ele, já? Não quero isso, não. Oi! Falar alguma coisa sobre análise de temperamento, o nosso trabalho, que eu comecei a falar aqui. Que a gente tem esse trabalho. Sim, nós temos esse trabalho de análise de temperamento. Então, se você, né, a partir da nossa conversa, tem o desejo de descobrir o seu temperamento,
manda um direct pra gente, que a gente responde para você, tá? O valor tá R$ 350. E aí você manda um direct pra gente, que a gente faz essa análise. Temos todo um cuidado para descobrir qual é o seu temperamento, né? E a partir daí te dá um suporte para que você possa, né, utilizar esse mapa e essa lanterna, né? Não só entregar na sua mão, mas que você possa fazer um bom uso, né, dessa ferramenta no seu dia a dia. Isso aí. E é isso, né, amiga? Vamos aí aproveitar né? E quarta-feira aqui. O meu mensagem pode ser se fruta. E também um pouco de aromaterapia, né? Toda quarta-feira hoje a gente está aqui. É exatamente isso, Paty. E nós damos também, né, até mesmo a partir do que a gente também faz as indicações de alguns óleos essenciais que podem ajudar, né, de acordo com o temperamento, o seu temperamento. Isso aí. É isso, né, amiga? E por hoje é isso. Vamos agora aproveitar o resto da criança, né? A nossa família também da gente. Tá. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui conosco. E se esse conteúdo fez diferença para você de alguma forma, né, fez sentido, eu peço que você compartilhe com a sua amiga, né, com alguém que você percebe que, de repente, esse tema vai ser pertinente para a vida dela, né, vai ajudar. Então, compartilha com ela esse vídeo, a gente vai deixar salvo, a gente tem deixado as lives salvas, né? Então, a gente pede que você compartilhe com uma pessoa que você ama, com alguém que você sabe que esse conteúdo vai fazer a diferença. É tá bom? Tá bom. Muito obrigada, menina. Beijo, Tati. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Paty. Boa noite. Fica com Deus, amiga. Tchau, tchau.